A graça e a paz, meu povo, tudo bem com você? Deus abençoe você, sua vida, sua família, aonde você estiver, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Queridos, gostaria de falar com vocês a respeito de pregação. Pregação, o que seria uma pregação para você? Deixa aqui nos comentários aqui. Pregação, você acha que ela deve ter instrução ou somente profecias? Porque eu sempre ouvi a minha vida inteira as mensagens, elas eram pregações como histórias, sabe? O pregador ia, lia um versículo bíblico, contava uma história de um personagem e naquela história ele já profetizava algo, né? E muitas vezes aquilo alegrava o coração, nos ajudava a ter fé, né? Me ajudava a ter fé para prosseguir. Mas eu percebi que durante um tempo a gente precisava de um conteúdo que viesse instruir, que viesse edificar. É tipo assim, o pregador ele pegava uma mensagem tipo, a mulher do fluxo de sangue. Aí ele falava, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus pela fé e ela foi curada. Aí ele falava assim: então você essa noite tem que tocar nas vestes de Jesus, toque em Jesus, que você vai ser curado, que você vai receber o seu milagre. Então as mensagens eram essas daí. Jesus tocou no esquife do aquele filho de uma mulher viúva, e aí aquele jovem foi ressuscitado. Jesus está te tocando hoje, o milagre vai acontecer. Então as mensagens eram assim, sabe? Mensagens proféticas. E a gente sabe que muitas vezes essas mensagens elas alegram a gente, porque a gente acredita que Deus vai fazer um milagre. Mas a mensagem não pode ser só isso. E por isso que eu coloquei no tema desse vídeo aqui pregações, né? Pregações ou parábolas, né? E o que que acontece? Graças a Deus, em primeiro lugar, e no YouTube, a gente consegue ter um conteúdo muito amplo e a gente consegue ver vários tipos de mensagens. E uma das mensagens que mais edifica, no meu ponto de vista, são aquelas mensagens que têm instrução, mensagens que traz instrução para gente. Tipo assim, eu pegar um texto do Novo Testamento e aplicar para o dia de hoje. Seria essa a finalidade do Evangelho, para poder dirigir e guiar a nossa vida. Porque a gente não pode viver só de oba-oba. Ó, Deus vai fazer, Deus vai revelar, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Sim, Deus ele faz, mas a transformação ela parte de nós primeiro. O Evangelho é a gente conhecer a vontade de Deus e botá-la em prática. E isso tem que ser um hábito rotineiro na nossa vida, né? Então, mensagens que trazem instrução são as mensagens que mais falam comigo hoje em dia. Tipo assim, eu pegar uma mensagem, um texto bíblico e explicar para você o sentido daquilo e também o motivo para que Deus quer que a gente faça aquilo, né? O livro de Mateus, capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, ele é rico em instruções e mandamentos. Há quem diga que se o cristão viver o que está escrito no capítulo 5, 6 e o 7, já é o suficiente para que ele seja salvo. Por quê? Porque ali é um sermão que é um sermão completo, que Jesus ele ensina ali vários tipos de assuntos e condutas, e ele deixa também os seus mandamentos, né? Como a gente deve se portar, como a gente deve orar, como a gente deve tratar o irmão, né? Que a gente não deve ser hipócrita. Então ali tem um conteúdo riquíssimo. Então a Bíblia ela tem que ser mais pautada na área didática, didática para que a gente ensine. A Bíblia precisa ser ensinada. Eu não posso apenas viver de pregações, pegar uma parábola que Jesus contou e ficar ali lançando profecias ali aleatórias e agradando a quem está me ouvindo. Então, o evangelho é muito mais do que eu estar dizendo
que Deus vai te curar, que Deus vai te transformar. É claro que Deus vai fazer isso. E é necessário que você acredite nisso para que Deus opere o milagre. Porque Jesus mesmo ele disse: se credes, verás a glória de Deus. Então, os mensageiros, os pregadores, eles precisam injetar fé nas pessoas para que elas acreditem. Mas não pode ser só isso. A Bíblia, ela está sendo, os mandamentos de Deus, os princípios de Deus estão sendo esquecidos. E é por isso que nós vivemos na sociedade que a gente está vivendo hoje. O povo cristão, vou falando do povo cristão, um povo, uma boa parte em si, um povo egoísta, materialista, um povo ganancioso, que só pensa em si próprio. Por quê? Porque deixou de lado os princípios de Deus. Hoje em dia não é mais ensinado os princípios bíblicos. Aquilo que Jesus ensinou, e aqui no meu canal, com a graça do Senhor Jesus, vou procurar muito colocar esses conteúdos a respeito dos mandamentos de Deus. Porque a gente não pode viver só do oba-oba, só esse que te digo, ó, Deus vai fazer, toca em Jesus que ele vai fazer um milagre, ele vai te tocar, ele está te tocando, não é só isso. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho, ele diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Então é muito mais do que o oba-oba, uma mensagem que alegra o coração. O evangelho, ele está centrado em direcionar o homem a Deus, o pecador ao arrependimento, o homem ao seu Criador e a verdadeira adoração a Deus. Então, meu querido, que nesse vídeo aqui você comece a refletir melhor a respeito das mensagens que você está ouvindo. Porque às vezes você está ouvindo aqueles pregadores que somente estão profetizando, dizendo para você que Deus vai te dar uma casa, dizendo para você que Deus vai te dar chaves, e só está profetizando. Ele pega um texto bíblico e começa a pregar só fazendo parábolas e analogias sobre aquilo, mas instrução bíblica não tem nenhuma. Eu esses dias estava olhando no YouTube, fui ver uma mensagem de um certo pastor e, por incrível que pareça, ele não abriu nem a Bíblia. Ele pegou o microfone, ele recebeu o microfone do dirigente da igreja e começou já a revelar e profetizar. E não teve um assunto bíblico, não teve nada relacionado ao evangelho, aos mandamentos de Cristo. Então, meu querido, minha querida, reflita nesse vídeo e comece a procurar um conteúdo que te alicerce, palavras que venham edificar você nos caminhos santos de Deus, porque o evangelho não é só profecia, não é só revelação. O evangelho é muito mais do que isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Assim disse Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.